celestial. Oh Senhor, obrigado. Acho eu na Bíblia graça divina. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como raiz de quem? Desculpa, não. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vocês creem nisso? E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi Ele afligido. Aleluia. Amém? Vamos para Atos. Você lembra da escritura do domingo passado? Amém. Atos capítulo 8. Amém. Vou começar com 26, vocês encontraram? Atos 20 e 26. Portanto, o dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com quê? Aleluia. Querido Pai, venha nos ajudar, Senhor, e venha nos abrir o entendimento, assim como no tempo da Bíblia o Senhor abriu para os discípulos, Pai. Porque sem o Senhor nos abrir o entendimento, não vamos compreender a Tua palavra. Nos ajude, Deus amado. Tua palavra nos diz, Papai, no livro de Coríntios, capítulo 12, Senhor, Paulo disse que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Pai, podemos estar aqui a lutar com capítulos e versículos, Pai. Se o Espírito Santo não vier nos revelar a Tua palavra, será em vão todo o nosso esforço, Pai. Então, que Teu Espírito Santo nesta manhã, Deus amado, possa se manifestar em nosso meio, Papai, nos revelando a Tua verdade, Senhor, e nos convencendo do pecado. Em nome de Jesus Cristo. Louvado, amém? Então, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas. Amém? E vocês sabem o que é uma pena. Então, eu não vou tomar mais muito tempo com muitas definições, porque vocês sabem exatamente o que isso significa. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Então, uma pena é uma sentença, né, que vocês sabem,
fruto de uma transgressão que alguém acaba cometendo. E todos nós, a Bíblia fala que nós nascemos no pecado, vimos ao mundo falando mentira, fomos formados em iniquidade. A Bíblia fala que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Não há um homem nessa terra que nasceu santo ou que nasceu perfeito. Não há um homem nessa terra que está aqui, creu nessa mensagem porque era boa pessoa. Todos nós que estamos aqui cremos nessa mensagem. Por quê? É porque a graça nos alcançou. Amém? E a palavra graça significa favor imerecido. Amém? Ninguém que está aqui merecia a salvação. Ninguém que está aqui merecia o favor de Deus. Mas Deus mesmo assim, pelo seu muito amor, que nos amou, Ele nos resgatou da mão de Satanás. Aleluia! Amém? Todos nós que estamos aqui, viemos ao mundo falando mentira. Fomos formados em iniquidade. Ninguém que está aqui pode dizer bem, olha, eu creio na mensagem porque eu era boa pessoa. Mesmo na pentecostal eu já era boa pessoa. Mesmo na católica eu já era boa pessoa. Ninguém que está aqui creu porque era boa pessoa. Amém? E se Jesus te ensina nesta manhã e contar teus erros, você não vai resistir. Ninguém que está aqui nesta manhã, se Jesus te ensina e contar nossos erros, nós vamos resistir. Não há um ser humano na terra capaz de resistir o julgamento de Deus. Amém? É por esse motivo que Jesus disse: aqueles que estão na minha mão, Deus me deu. E quem está na minha mão, de modo algum se perderá. É necessário que você esteja na mão de Deus para não se perder. Porque pela tua capacidade, você vai se perder. E há muitos que erram e falham e pensam assim: bem, eu não estou ainda preparado para vir na igreja. Vou ainda me preparar para depois um dia vir na igreja, porque eu tenho muitos defeitos, eu não posso vir na igreja assim. Deus não veio para os bons. Deus não veio para os perfeitos. Deus não veio para os que estão limpos. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes. Assim, com teus erros, com as tuas falhas, com teus defeitos, com teus problemas, com teus pecados, ainda que fornicaste esta manhã, venha na presença de Deus. Aleluia. Amém. Ele disse: vinde a mim, vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Se você está cansado de pecar, então nos braços do Senhor é o melhor lugar para se estar. Se você está cansado desse mundo, nos braços do Senhor é o melhor lugar para se estar. Então venha até Jesus Cristo. Aleluia. Ele te dará o descanso. Amém. Porque a Bíblia fala que Josué não lhes deu descanso. Aleluia. O que é o verdadeiro descanso, irmãos? É quando você repousa das suas obras. O que são suas obras? É se esforçar para não pecar. É se esforçar para não mentir. É se esforçar para não fornicar. É se esforçar para não consumir o errado. Aleluia. Mas quando você vem a Cristo, aleluia, como Ele sabe que a tua capacidade não pode te salvar, Paulo diz em Romanos 8, somos justificados. Aleluia. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que era culpado, aleluia, mas o tribunal inocentou ele. Aleluia. Vocês estão entendendo? Nós em Cristo somos justificados. Aleluia. Não é a tua capacidade. Em Cristo você é justificado. Aleluia. Mas ainda você não viu Deus. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. É necessário santidade para ver Deus. Davi disse: quem subirá do Monte Santo? Quem subirá do lugar santo? Aquele que é limpo de coração. Oh, aleluia. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Compreendem? Amém? E nós estamos aqui porque é a graça que nos alcançou. Estão a entender? Vira para o teu irmão e ele diz: é a graça que te alcançou. Lembre-se, tudo que você tem é a graça de Deus. A tua família, o teu emprego, o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, tudo que você tem, lembre-se, é a graça de Deus.
Amém? Vocês estão a entender? Então, nós vamos a falar sobre o pecado. A palavra pecado, a Bíblia fala que pecado é iniquidade. Amém? Iniquidade quer dizer uma pessoa que sabe o certo, mas prefere o errado. Vocês estão a entender? E Tiago, capítulo 4, versículo 17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? O que é pecado? É saber o certo, mas preferir o errado. Isso é que é iniquidade. Vocês estão a entender? E nós vamos a falar sobre a crueldade desse mesmo pecado. Amém? E esse pecado foi tão cruel que o pecado fez com que uma mulher se envolvesse com uma serpente. Vocês estão a entender? Como vocês podem imaginar nas vossas cabeças que um ser humano pode ser enganado por uma cobra? Não era uma simples cobra. Vocês estão a entender? Era o diabo encarnado em uma serpente. Amém? Então, essa é para vocês verem que quando o diabo se encarna numa pessoa, o estrago pode ser muito grave. Amém? Vocês estão a entender? O diabo encarnado no homem, ele faz mais estrago do que você pode imaginar. As guerras que existem, é o diabo encarnado nos homens. Estão a entender? A prostituição, a imoralidade, lá destruído, é o diabo encarnado nos homens. Amém? Isso tudo são consequências do pecado. Amém? E depois da queda do dilúvio, a Bíblia nos mostra que éramos uma só família. Só existia uma família na terra. E essa família era a família de Noé. E Noé tinha 3 filhos e 3 noras. Estão a entender? Nem mesmo o adultério existia naquele tempo. Nem mesmo a prostituição tinha no tempo de Noé. Vocês estão a entender? Porque Deus havia destruído tudo na terra. Só ficou a família de Noé, com as suas mulheres, seus filhos, sua esposa. Não tinha mais pecado ali. Mas veja o que aconteceu. Por causa do pecado do cão, o filho de Noé, o mundo entrou em divisão. O que causa divisão? É o pecado. Depois de cão pecar contra Noé, quando Noé despertou, eles falaram que o cão havia pecado contra ele amaldiçoou o cão. E desde aquela data começou a haver a divisão das raças. Vocês estão a entender? E não existia, estavam todos juntos. Sem Cam e Jafé, que representam os gentios, samaritanos e judeus. Estavam todos juntos. Mas quando Noé despertou, por causa do pecado do seu filho, ele amaldiçoou o cão. Disse: a tua descendência será maldita. Vocês viverão afastados de Deus. E você, Sem, você será abençoado. E você, Jafé, você vai habitar na tenda de Sem. E desde aquela data, todos os gentios, que são os filhos de Cão, eles viveram distante de Deus. Foi necessário sangue derramado da cruz do Calvário para trazer de volta os gentios de volta na palavra de Deus. Até antes de Jesus morrer na cruz, Deus só tratava com os judeus. Vocês estão entendendo? Amém? Mas foi necessário o sangue derramado na cruz do Calvário, que é para quebrar essa maldição. Vocês estão entendendo? Quer dizer que existia maldição, que a humanidade carregava, que nenhuma oração podia libertar, nenhum profeta podia libertar. Só seria necessário o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Compreende? E o pecado, irmãos, ela é tão cruel que o pecado dividiu a família de Noé, dividiu a família de Davi. Quando Davi foi e pecou, abriu uma porta para o pecado e dormiu com a mulher do seu soldado. Por esse motivo eu vou dizer para vocês: cuidado com as tuas ações. Cuidado com os teus atos. Você pode abrir uma porta para o diabo, pode abrir uma porta para os demônios, que você mesmo terá muitas dificuldades de fechar essa porta. Vocês estão entendendo? Aquilo que nós fizemos, nós temos que vigiar. Pode ser portas que você abre para o diabo entrar na tua própria vida, para entrar na tua própria família. E quando Davi pensou que era alguém, pensou que poderia dormir e ficar impune, então ele abriu uma porta. Consequência, a Bíblia fala que Deus visita até a 3ª e 4ª geração. Não é isso? A geração dele a seguir, os filhos deles começaram a se destruir.
aquele prostituiu-se, aquele fez sei lá o quê, a filha foi ali fazer sei lá o quê, e ao ponto que até o próprio filho dele queria lhe dar golpe de estado no reino. Isso é o que, irmãos? É a porta aberta que o próprio Davi abriu. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. E nós temos que ter cuidado com as portas que nós abrimos em nossas vidas, com aquilo que você consome na televisão, com aquilo que você consome na internet, com aqueles amigos que você acolhe para a tua própria vida. Cuidado. Vocês estão entendendo? Cuidado com as influências que você acha importante para a tua vida. Podem ser más influências que te ajudam a destruir o teu próprio lar, que te ajudam a destruir a tua própria vida, que te ajudam até mesmo a perder teu próprio emprego, e muito mais ainda, que te levam no inferno. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? E esse pecado foi tão ruim que quando Acabe abriu as portas para o pecado em Israel, a nação inteira entrou em pecado. Amém. Por causa do pecado de um rei. Amém. Quando ele casou-se com a Jezabel, depois de casar com a Jezabel, que era uma pagã, o pecado entrou lá em Israel, ao ponto que o povo todo adorava os profetas de Baal, ou o Baal, né, que era dos seus profetas. E esse mesmo pecado, quando entrou lá em Israel, porque nós temos que também ver a consequência desse pecado, as portas que nós abrimos para esse pecado entrar. Amém. Vocês sabem, no tempo da Bíblia, quando Jesus Cristo estava para ser crucificado, sabe por que Israel até hoje não recebe o Evangelho? Amém. Hã? Amém. Porque um dia eles é que pediram para não receber o Evangelho. Amém. No tempo da Bíblia, quando Jesus estava para ser crucificado, Amém. e Pilatos perguntou: o que é que vamos fazer desse homem chamado Cristo? O que é que os anciãos falaram? A Bíblia fala que os anciãos foram em cada pessoa e começaram a colocar na cabeça das pessoas: manda crucificar, manda crucificar, manda crucificar. Eles excitaram o povo a dizer a Pilatos que tinha que crucificar Jesus Cristo. Amém. E quando Pilatos perguntou: o que é que vamos fazer com esse homem chamado Cristo? Eles falaram: crucifica-o. E Pilatos disse: mas eu não posso fazer isso, ele é um homem inocente, não vejo culpa nele. Amém. O que é que os anciãos responderam? Mesmo que você não veja culpa nele, mesmo assim ele crucifica. E se isso estiver errado, nós é que vamos pagar. Que o sangue dele recaia sobre os nossos filhos. Amém. Veja o que eles disseram. Aquelas palavras dos anciãos no tempo de Jesus, Israel paga até hoje. E às vezes dentro da tua casa, você quer falar palavras pesadas contra teus filhos. Esse não é filho de Caim, pá. Não fala palavras pesadas para teus filhos. Amém. A Bíblia fala que com a boca abençoamos e com a boca amaldiçoamos. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Nós temos que ter cuidado com a nossa língua. Amém? Amém. Porque você não sabe o que você está a falar agora. As palavras contêm espíritos. E quando você fala uma certa coisa, aquele espírito que está por detrás da palavra acompanha aquelas palavras. Amém. Você fala do teu filho: você não vale nada. Ele não vai valer mesmo nada. Fala na tua mulher: você é uma burra. Fala na tua mulher: você é uma burra. Amém. Você está a matar psicologicamente aquela pessoa. Meu marido é um cão aquele. Não fala do teu marido é um cão. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Por mais pecado que ele cometa, não chama de cão. Amém. Se é cão, tem tanto ser humano, casaste com cão por quê? Hã? Vocês estão entendendo? Amém. Então não chama de cão no teu marido. Amém. No momento da frustração, é ali onde nós cometemos muitos pecados. Nós só queremos se sentir livre, só queremos explodir, está na nossa cabeça. E o diabo nos mete na cabeça que se você não falar, não vai se sentir bem, deixa que falar.
ficar aliviado. Meu Deus. É um alívio aparente. Sim. O resto dos dias você vai pagar por aquelas palavras que você falou. Vocês estão entendendo? Pequeno problema em casa, quero me separar. O espírito da separação vai acompanhar o teu É lado. a verdade. E sempre que vocês tiverem problema, o primeiro pensamento, seria bom se eu fosse embora na casa da minha mãe. Até quando um dia o diabo vai fortalecer esse pensamento e você não vai conseguir mais dizer, vou ficar na minha casa, vou ficar no meu lar. E talvez naquele dia será por um problema insignificante que até as pessoas vão dizer, não acredito, já. O irmão fulano não deixou a mulher dele por causa disso, por causa de 500 kwanza na mesa. Não os 500 kwanza que estava na mesa, não é o copo que partiu, é a porta que você já abriu há muito tempo atrás. Vocês estão entendendo? Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que lembrar que quando o pecado entra nas nossas vidas, ela mata, ela destrói, ela corrói, ela destrói famílias. E temos que ter muito, mas muito cuidado com essas coisas. Amém? Eu contei outra experiência de William Branham, quando ele havia mentido na sua casa, quando os advogados ligaram para ele. E ele falou na meia aula, fala dos advogados que não estão. Mas ele estava em casa. E quando ele mentiu, a Meda lhe perguntou, Bill, é isso justo que você fez? E ele tentou se justificar. Sabe, irmãos, quando você procura se justificar diante de um problema, quer dizer que você não está arrependido. Amém. Porque o arrependimento te faz sentir nojo de você próprio. Ainda que você tenha um sentimento ou uma explicação lógica para o pecado, você acha inútil daquela explicação lógica. Porque o que você quer é confessar e reparar. Vocês estão entendendo? Porque até mesmo confissão sem reparação não é arrependimento. Amém. É remorso. Amém. E o que é remorso? É um sentimento de culpa momentânea. Aquilo passa, depois voltas de novo a ter essa vontade de fazer o errado. E quando William Branham, ele havia mentido, ele abriu uma porta para o diabo na casa dele. Minutos depois, o telefone voltou a tocar de novo. O filho dele pequeno atendeu o telefone e ele perguntou, papá, queres que eu fale de novo que você não está? A criança já aprendeu a mentir. Veja como o pecado tem muita força. Veja como é que o diabo tem muita força. Por esse motivo, até mesmo aquilo que nós consumimos diante dos nossos filhos, temos que ter cuidado. Porque as nossas ações é o exemplo prático da aula que nós damos aos nossos filhos. Porque são as nossas ações que penetram no coração dos nossos filhos. São as nossas ações que têm mais sentido na cabeça dos nossos filhos do que as nossas palavras. Você pode lhe carregar para a igreja. Se você não viver uma vida correta com Deus, ele vai ficar sempre a pensar que cristianismo é só não vir na igreja. E um dia vai voltar no mundo porque não vai encontrar graça no cristianismo. Você precisa viver essa vida com fervor, com santidade, com satisfação, para ele ter aquela curiosidade de, uau, o que é isso? Que a mamãe vive, que o papá vive, o que é isso? O que ele recebeu? E vai despertar essa curiosidade. Vocês estão a compreender? E nós temos que ter cuidado com as nossas ações, porque podem ser portas que nós abrimos, e todos os dias vamos lutar contra o diabo, afligindo ou fazendo mal aos nossos próximos. Minha mulher mesmo, pastor, você não sabe, minha mulher não presta, é assado, é cozido. Vai lá ver lá atrás. Talvez seja uma porta que você abriu. Um dia você amaldiçoou ela, chamando-lhe nomes. E hoje você só está a colher aquilo que você um dia plantou. Então temos que ter cuidado na tentativa de querermos uma solução imediata. Podemos ter um problema
contínuo. É verdade. Amém. Vocês estão a entender? Então temos que ter cuidado com a porta que nós abrimos nas nossas próprias vidas. Porque tem muita gente que está lá na internet e vem um site, clica aqui. Esse site é suspeito, clica aqui. Não. Já vou clicar ainda para saber se sou o quê. Até hoje não conseguem se livrar da pornografia. Fruto de uma curiosidade. Vocês estão a entender? Amém. Nós temos que ter cuidado com a porta que nós abrimos para nossas próprias vidas. Um dia traiu a mulher, nunca mais consegue ficar sem trair a mulher. Um dia traiu o marido, está sempre a cair contra os homens. Por quê, irmãos? Porque um dia abriu uma porta. Mas a Bíblia diz: arrependa-te e levanta de onde caíste. Amém? É necessário que você volta na origem do problema. Porque nós não podemos brigar com o pecado. Amém. O nosso maior exemplo, irmãos, é Deus. Vocês não creem nisso? Amém. E quando o pecado se manifestou no céu, Deus não brigou com o pecado. Deus não pediu explicação no Lúcifer. Lúcifer, por que você quer ser adorado? Se aqui no céu, eu que tenho que ser adorado. Deus expulsou Lúcifer e todos que apoiaram Lúcifer. É assim que tem que ser na tua vida. Quando o pecado se aproxima, não tolera o pecado. Afasta ele da tua vida. Aleluia. Vocês estão a entender? Espero que vocês vão compreender. Amém. Então, irmãos, o pecado, ela vem de muitas maneiras. E outra coisa que eu quero que você perceba: você tem que estudar a tua própria vida e como o diabo se aproxima de você. Amém. Se você não estudar como o diabo se aproxima de você, o diabo sempre vai te humilhar. E você vai girar em círculo. Levanta, cai. Levanta, cai. Você tem que estudar como é que ele se aproxima de você. Estão entendendo? Porque quando o diabo te tenta ou te deixa cair num problema, é porque ele encontrou uma maneira de se aproximar de você. Estão entendendo? Então você tem que estudar como é que ele se aproxima de você. Vocês estão entendendo? Suponhamos que você está a lutar contra a fofoca. Ali vai ver uma irmã. Irmão, meu Deus, você sabia que o irmão Engelson anda a dormir com a irmã Antônia? Se já você sabia, lhe corta mesmo já. É a maneira como o diabo encontrou para se aproximar de você. Você sabe, não, irmão, calma. Tem alguma coisa de errado que você viu no irmão? Vai lá conversar com ele. Amém. Porque é isso que a Bíblia fala. Quando o irmão errar, chama-o a sós e conversa com ele. Agora, se não te ouvir, chama contigo 2 ou 3. Vocês estão entendendo? Às vezes você está lá perdido. Na pornografia, como é que ele se aproxima de você? Você tem mais tempo na internet do que para meditar. E você não consegue distribuir de forma equilibrada o teu tempo. Quando você liga a internet e se perdes, até teu rendimento na escola baixa, no trabalho baixa, em casa ficas um péssimo filho, ou uma péssima mulher, ou um péssimo marido, porque quando você fica lá na internet, você fica todo agarrado, ficas preso aí na internet. Depois de conversar com os irmãos, a conversa acaba. Depois de ver a publicação, aquilo vai passar e cria um tédio. Depois o que vem é curiosidade de ver outras coisas além do que você está vendo. E vai ver o diabo com um site. Olha, clica aqui. Estás mesmo na internet, como diz o brasileiro, estás de bobeira, não é? Aí você clica. Viste te condenou, mas confessou um pouco. É uma porta que você abriu e já não consegue mais fechar. Vocês estão entendendo? Amém. Irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós consumimos. Amém. Às vezes lá, os mais novos, escutem com atenção, estão entendendo o que eu estou dizendo? Hã? Lá na escola, aqueles amigos que vocês têm,
aquele teu amigo popular, aquela tua amiga popular. É nada, eu queria ser como a fulana. Você como cristão não podias querer ser como a Bíblia? Não tem um bom exemplo na igreja que você devia se espelhar? Tem que ser logo numa pagã? E como você quer ser como aquela pessoa, o diabo vai proporcionar uma maneira de te influenciar para andar com aquela pessoa. E aí você tem aqueles amigos mundanos. Não, eu sou cristão, não posso fazer isso. Escuta, irmãos. Amós capítulo 3, versículo 3. Poderão dois que não estejam de acordo andarem juntos? Estão entendendo? Aqueles amigos mundanos que você não consegue ligar para Cristo, se afasta. Eles vão te ganhar para o mundo. Vocês estão entendendo? Influências existem. Pessoas de mentes semelhantes andam juntos. Vocês estão entendendo? Você nunca deu conta que você pode ter um amigo que seja tímido, que você é extrovertido, mas vocês começam a partilhar a mesma forma de pensar? Por quê? É a influência de um sobre o outro. E se for um pagão, é isso que vai acontecer. E você depois não vai conseguir mais se expressar como cristão, porque senão vai escandalizar o teu amigo. E aquilo é uma porta para a frieza. Vocês estão a compreender? Amém? Não, nós temos que ter cuidado com essas coisas. E quando o pecado entra em nossas vidas, ela tem consequências desastrosas. Tudo que nós vemos de errado, nós sabemos de uma coisa: é culpa do pecado. Até o céu foi dividido. A terça parte dos anjos foi expulsa. É culpa do pecado. Deus fez o homem perfeito num jardim perfeito. Já não existe por quê? É culpa do pecado. Vocês estão entendendo? As famílias, as gerações, era para estar nos Estados Unidos, viver como uma família. Mas não estamos assim por quê? Culpa do pecado. Cada ambulância que você vê na estrada é culpa do pecado. Amém. Cada família até o que morreu é culpa do pecado. Cada vez que você perde alguém, lembre-se, se não existisse o pecado, isso tudo não podia acontecer. Todos os antequeridos que você já perdeu é culpa do pecado. Cada roubo, cada delinquência, cada imoralidade é culpa do pecado. Agora está na moda o divórcio, não está na moda? É culpa de quê? Do pecado. E o pecado, quando entra em alguém, ela destrói lares. O pecado não se importa se naquela casa aquela mulher tem filhos, criança, aquele moço vai lá dormir com uma moça de 20 anos. Porque um dia leva um medicamento para crescer a bunda e ele vai lá. Por quê, irmãos? É o pecado. O que faz a imoralidade ali fora, a prostituição, é o pecado. O que está fazendo essas irmãs angolanas querendo se parecer o que não podem. O aumento da prostituição, da delinquência, isso tudo é culpa do pecado. Só o que nós vemos diariamente já devia nos colocar um medo de experimentar o pecado. Porque cada problema que você veja, você consegue ter noção que o pecado é cruel. E o pecado destrói lares, destrói famílias, destrói igrejas. Então, moço e moça, irmão e irmã, escuta com atenção. Fuja de toda aparência do mal. Fuja do pecado. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir, que isso fica no teu ouvido. Fuja do pecado. Pode falar, não, mas você também és antissocial, tá bom? Eu prefiro estar com um antissocial no céu do que viver no inferno. Amém? Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a crueldade do pecado. O que é o pecado?
Lembre-se, é um veneno cruel, capaz de destruir uma igreja, de destruir uma família, de destruir uma comunhão, de destruir uma sociedade. Esse é o pecado. Se queres uma definição que vai te despertar, lembre-se, é um veneno cruel que mata. Vocês estão a entender? Amém? Amém? Estão a compreender? Quero que você diga amém. O pecado é um veneno cruel. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Fale assim, teu irmão, o pecado é um veneno cruel. Que isso não seja apenas uma teoria. Amém. Que isso seja uma realidade de tua vida. Então viver santo não é apenas para ir ao céu. Até mesmo carnalmente falando, o pecado tem consequências desastrosas. Vocês estão entendendo? Então não brinca com o pecado. Amém? Não brinca com o pecado. Brinca de qualquer coisa, mas não brinca com o pecado. Porque tem pessoas que falam, bem, eu mesmo sou isso, sou aquilo. Você não é nada. Você está aqui, a graça de Deus. E a própria graça de Deus que te alcançou, Ele te fala para você fugir do pecado. Amém? Você está a compreender? Fuja do pecado. Amém? Fala com o teu irmão, fuja do pecado. Amém? É para fugir. Moços e moças, estão ouvindo o que estou a dizer? Aquele colega da escola que está a te conquistar. Não, eu me conheço. Eu não vou cair. Fuja. Corta a confiança. Está insistente e bloqueia. Se não está ouvindo, vai na esquadra da queixa. Vai me assediar. É lei. Não está errado. Não tenha medo de aplicar qualquer coisa que te proteja do pecado. Amém? Porque nós já vimos que o pecado é cruel. Quando você vê essas moças que ficam ali, boa aparência, perdidas na prostituição, isso é o que, irmãos? É o pecado. Aqueles homens, aquelas crianças nas pontes da cidade de Luanda pedindo esmola. É a sua vontade, é o pecado. Irmãos, não estão a compreender? O pecado é cruel. Não é uma pregação para você pular, é o pecado, não. Não é para aumentar o teu conhecimento. É para te afastar do diabo. Isso é o pecado, irmãos. Quantas igrejas da mensagem você já viu aqui em Luanda que se destruíram? Muitas. Um povo que crê na verdade. Por que aconteceu isso? É o pecado. Vocês estão entendendo? Quantos lares se destruíram? Quantos lares hoje se encontram arrebentados? Eu estou te falar particularmente, eu, Pedro Guimarães, se estou aqui em pé, é a graça. Não é minha capacidade, irmãos. E todos os dias eu oro que Deus me esconda sobre a sua graça. Cada vez que eu vejo, ligo a internet, aquele pastor fez isso, aquele pastor dormiu com a fulana, aquele não sei o que, você liga a internet, você passa na televisão. Eu falo, oh Senhor, me guarda dessas coisas. Porque eu sei que um dia quando eles começaram, não tinham essa intenção. Mas um dia acabaram por abrir uma porta e o pecado entrou. E eu oro ao Deus do céu que me proteja dessas coisas. Amém. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Veja só, Paulo diz assim: fugir da prostituição. Amém. Você sabe de uma coisa? O demônio do século 21 se chama prostituição. Amém.
prostituição. E o mundo vai ser destruído novamente por causa da prostituição. Toda vez que o mundo foi destruído, foi por causa da prostituição. Estão entendendo? Lá no jardim do Éden foi prostituição. No tempo de Noé foi prostituição. No tempo de Sodoma e Gomorra foi prostituição. E nesse tempo em que estamos a viver, também é prostituição. Vocês estão entendendo? E assim como um dia o diabo deixou cair a Eva no jardim de Deus, hoje Deus levanta uma nova Eva para deixar cair o diabo no jardim do diabo. Porque nós vivemos no Éden satânico. Estamos no jardim do diabo. O mundo jaz no maligno. Mas Deus levanta eu e você para derrotar Satanás. Aleluia! E eu creio, irmãos, que no tempo em que estamos a viver, Deus levantará um povo que não vai cair na prostituição. Eu me recuso a cair nesse demônio. Eu não aceito isso. Eu vou ficar em pé. Que seja a tua ambição. Eu vou ficar em pé. Eu não vou me corromper. Quando Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel foram deportados lá no jardim do diabo, chamada Babilônia, eles colocaram no coração: eu não vou me corromper. Não vou me contaminar com a comida do rei. Irmãos, nessa manhã coloque isso no teu coração: eu não vou me corromper. Aleluia! Isso está no meu coração. Eu não vou me corromper. Você vai dizer: irmão Pedro, porque você tem capacidade? Não. Porque eu acredito que aquele que começou a obra em mim é capaz de aperfeiçoar. Não se trata da minha capacidade. Se trata daquele que me chamou, me guardar em toda a minha jornada. Eu creio nisso, irmãos. Aleluia. Eu acredito, irmãos. Você crê nisso? Amém. Então, irmãos, esse pecado da prostituição se dá de atormentar no nome de Jesus, que você seja liberto. Vocês estão entendendo? Amém. Porque esse pecado é um pecado de raiz. Vocês estão entendendo? Se você observar um irmão ou uma irmã que está sempre a cair na prostituição, está sempre a cair na fornicação, observa o histórico. O pai ou a mãe também já estavam nesse vício. Observa o histórico. Está a trair o marido, vai ver o histórico. A mãe, a mesma coisa. Teve 4 maridos, 5 maridos. Não estou a te dizer para te ofender. Amém. Espero que você compreenda. Amém. Vai ver o pai. Era mulherengo, filho aqui, filho ali, filho ali. E esse demônio da prostituição, normalmente, eles são hereditários. As pessoas morrem, mas os espíritos permanecem. Vocês estão entendendo? Mas eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia diz que onde o pecado abunda, a graça superabunda. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, e a outra notícia boa que eu quero te dar: a Bíblia diz, a cédula que era contra nós, Jesus riscou e cravou na cruz do Calvário. Eu não sabia que é um documento riscado até há pouco tempo, quando fomos fazer negócio do terreno para comprar para a igreja. E o senhor tinha que dar um documento do terreno, mas ele disse que primeiro tinha que riscar o presidente. Eu risquei que irmão, você não sei. Chegamos lá, não, tenho que riscar primeiro, vamos chamar a lapiseira. Eu falei, você nem riscar no verdadeiro sentido.
E ele riscou, meteu um X. E ele deu o documento. Nós perguntamos, mas é para quê? Ele disse, não, quando você risca, perde a validade. Oh! Aleluia! E a cédula que era contra você, Jesus riscou. E ela cravou na cruz do Calvário. O que é cédula? Histórico de nascimento. Aleluia! Vocês estão a entender? Todo o histórico do teu pecado, Jesus riscou. Aleluia! Quando o diabo vier na presença de Deus com uma lista de pecado, Deus vai lhe falar, você está atrasado. Porque há 2000 anos atrás, o homem com seu sangue riscou a cédula. Aleluia! Não deixa o diabo te meter na cabeça. Você é pecador, 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 você é pecador. Fala pro diabo, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia! Ele vai te perguntar, pela tua capacidade? Não. A graça me alcançou. Aleluia. Você crê que a graça te alcançou? A graça me alcançou. Sinto alegria no meu viver. Eu sinto porque tenho Cristo. Quando faço minha vida é louva. Quando faço é porque sou feliz. Aleluia! Eu sou feliz porque tenho Cristo. E eu vou te falar uma coisa. Eu sou mais feliz que todos mudaram juntos. Mais feliz que todos os políticos. Com os nexos dele. Eu sou mais feliz. Sabe ele viu aquela cara toda amarrotada? É excesso de feitiçaria. Eu sou feliz. Eu não preciso de nenhuma casa para receber proteção. Porque o sangue de Cristo cobre toda a minha família. Aleluia. E depois de nós sabermos que o pecado é cruel, nós sabemos que temos que ser libertos de qualquer maneira desse pecado. E esse pecado, para sair da humanidade, teve um preço. Amém? Vocês estão entendendo? E quando você compra um produto que você sabe que tem um grande valor, a tendência é sempre de conservar esse mesmo produto. Vocês estão entendendo? Amém? E você, a Bíblia fala, foste comprado por quê? Por bom preço. Aleluia. Estão entendendo? Quantos creem que foram comprados por um bom preço? Você crê nisso? Amém? Foste comprado por bom preço. Amém? Quando você compra um telemóvel, tipo esse, né? É um telemóvel, né? Por que eu meti na capa? Por que tenho que proteger? Por quê? Custou caro, não é? Eu comprei uma capa. Quando fui comprar essa capa, cheguei lá e eles me deram uma capa assim, emborrachada. Falei, não, eu não quero uma capa assim. Eu quero uma capa que cumpre o meu telefone. Até se cair assim, o visor não bate no chão. Se cair assim, o visor quer uma capa bruta. Ele falou, não, o telefone vai ficar feio. Eu falei, não importa. Amém. Eu quero proteger o meu telefone. Amém. E a moça entrou na loja e encontrou essa capa. E eu meto, o meu telefone fica bem quadrado. Por que eu comprei essa capa? Eu tenho que proteger uma coisa que me custou caro. Amém.
Ei, caramba! Já passaram na zona verde, não tem coisa de delinquência, que meteram a mão de primeiro andar. Já deram conta que aquela cerca elétrica que meteram. Porque aquela casa custou cara ao dono da obra. Então, ele teve que se armar de qualquer maneira. Estão entendendo? Meteu uma cerca elétrica, mete câmeras, mete um segurança na porta. Você podia... Oh, meu Deus, cara. Você só passou no porta, até pensa que está ao teu lado, foge. É o quê? Segurança. Ele quer se guardar dos delinquentes. Quer guardar a casa dele, porque sabe que a casa dele custou caro. Amém? Vocês estão entendendo? Aí você compra um carro, você mete alarme, você mete GPS, você grampeia os retrovisores. Por quê, irmão? Porque você sabe que aquele carro te custou caro. Você equipa com o máximo que você puder para não ser roubado. Vocês estão entendendo? Por essas coisas, não é 100% segurança. Porque se esse meu telefone cair com uma força, vai me partir. Se viu um bandido, olha, outra vez me contaram uma história de um homem que meteu cerca elétrica na casa dele, roubaram a própria cerca elétrica. E se viu um bandido que estudou, vai me derrubar de qualquer maneira. Mas você dentro da tua casa tens uma sensação de paz. Por quê? Porque você sabe que eu fiz tudo certo. Então aquilo vai me proteger. É assim que é com Deus. Quando você sabe que você anda nos seus caminhos. Você sabe que Deus te guarda em toda a sua jornada. Vocês estão entendendo? Nós sabemos que fomos comprados por um novo preço. Você não foi comprado com dinheiro do teu pai. Você não foi comprado com dinheiro da tua mãe. Você não foi comprado com a capacidade do teu avô. Você não foi comprado porque era boa pessoa. Todos que estamos aqui fomos comprados com o sangue de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Escuta, você vale o sangue de Deus. Vocês estão a compreender? Quando viu um mundano te falar, você é uma pecadora, fala, não, eu sou salvo pela graça. O meu valor é o sangue de Deus. Estão entendendo? Você não vale uma noite de prazer. Você não vale um prazer sexual. Você não vale uma ejaculação, não. Você não vale um vídeo pornográfico. Você não vale essas amizades mundanas. Você vale o sangue de Deus. Aleluia! Esse é o teu valor, irmão. É o sangue de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? O que fez você estar na palavra é o sangue de Deus. Não lemos aqui? Vamos ler. Atos 20. O sangue de Deus. Veja só. 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apresentardes a igreja de Deus. Quantos aqui creem que são parte da igreja de Deus? Levantem suas mãos. Amém. Aleluia. Vocês creem nisso? Amém. A igreja de Deus, que ele fez o quê? Vocês leram? Está a falar que Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. Estão entendendo? Quando você veja ali aquele Jesus pendurado na cruz, não era um anjo, não era um profeta, era o próprio Deus em carne humana. Vocês estão entendendo? Jesus é o próprio Deus em carne humana. Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Trindade não existe. É uma doutrina pagã do diabo. Jesus é o próprio Deus em pessoa. Aleluia. A Bíblia diz que o mundo foi feito por ele. E ele veio para os céus. E os céus não o conheceram. Hebreus 1
diz que Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Vocês estão entendendo? A expressa imagem de Deus é o próprio Jesus Cristo. E quando você quer comprar alguma coisa, você olha para aquele produto, se é algo que você tem muito interesse, às vezes você vai na loja e encontra muito caro, não é? Você olha bem, eu quero comprar uma máquina de lavar, mas eu só quero aquele tipo de máquina porque eu sei as qualidades que ela tem. Chegas na loja, 300 mil, não posso, não tenho esse dinheiro. Mas quando você está focado, o que você faz? Volta em casa, aguarda um tempo, junta o dinheiro e volta lá. Não é isso? Porque você sabe, não, eu não quero qualquer máquina. Eu quero esse tipo de máquina. Que ela já lava, já seca, já me come, já faz isso, aquilo, lava seco, lava molhado. Eu quero mesmo essa máquina. Você não, quando fala, não, tem também essa, tem essa aí, não quero essa, eu quero mesmo essa máquina. Não, também tem essa da mídia, eu quero essa. Vou falar de marca, né? Eu não fazer publicidade. Senão não vão me pagar. Não, eu quero mesmo essa máquina. Eu já vi na internet que essa máquina faz isso, faz aquilo, tem essa qualidade, faz aquilo mais. Sabe como é que estamos na era da internet? As pessoas primeiro vão investigar tudo que tem que fazer, depois vai comprar. E aí você fala, quero mesmo essa. Aí você vai comprar um fato na loja. Eu quero comprar um fato que se fecha assim, aqui, acolá. Quando você chega aí, pá, meu dinheiro não chega. Mas vou juntar um pouco mais. Você sabe o valor daquele fato. Não é isso? É assim que acontece com Deus. Deus sabia o teu valor. Amém? Amém. E quando Ele enviou profetas, Ele viu que não era suficiente. Quando Ele enviou anjos, Ele viu que não era suficiente. Quando Ele enviou os sacerdotes, Ele viu que não era suficiente. Tinha lá os fariseus, Ele viu que não era suficiente. Ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa para essa humanidade. Tenho que fazer alguma coisa. O que Deus fez? Um dia, antes da fundação do mundo, antes do pecado ser pecado, quando estávamos lá, Deus fez uma reunião. E nessa reunião, eu e você estávamos lá. Vocês estão entendendo? E quando Ele fez essa reunião, Ele mostrou-nos, e mostrou a glória, mostrou que somos parentes e semelhantes dEle. Aleluia! Vocês estão a compreender? E quando Ele mostrou isso, Ele mostrou como nós somos felizes na terra. Mas nós vimos o filme mais à frente, que nós seríamos pecadores. Nós perguntamos, Pai, como é que isso é possível? Ele disse, não, eu tenho um plano da redenção. Aleluia! Vocês estão entendendo? E mais na frente, Ele nos mostrou o pecado, como estava a esmagar a sociedade. Vocês estão entendendo? Aleluia! E nós vimos o pecado esmagar a sociedade. Vimos cada problema. É por esse motivo que Jesus disse, aquele que é minha ovelha, ouve a minha voz. Porque nós já estávamos com Jesus antes da fundação do mundo. Só que algo contornou a tua teofania. E você não consegue perceber o que você viveu antes da fundação do mundo. Paulo disse, somos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. Aleluia! Mas como Deus criou um canal para você vir à terra, e esse canal era por causa do pecado, então você contornou a teofania. Aleluia! E você veio na terra de pecado, formado em iniquidade. Mas antes da fundação do mundo, lá naquela reunião, nós vimos o pecado. Vimos a crueldade do pecado. E quando vimos isso, aleluia, Deus tinha dentro dele um atributo. E esse atributo era chamado de amor. Aleluia! E o amor, e Deus brotou o amor. E Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia! Mas só o amor não era suficiente. E dentro do amor, o amor brotou a graça. E a graça pegou no cordeiro e arrastou até o Calvário. Aleluia!
Vocês estão a compreender? E quando a graça arrastou o cordeiro na terra, porque Deus sempre amou a humanidade. De Gênesis até Malaquias, Deus amou a humanidade. Mas no livro de Mateus, a graça agarrou no amor e arrastou até a terra. Aleluia! E o amor pisou nas terras de pecado. Aleluia! O amor andou com 2 pés. Aleluia! O amor foi chamado de príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, conselheiro. Aleluia! O teu amor não é uma outra pessoa. O teu amor é um atributo de você mesmo. E Jesus não é uma outra pessoa. Aleluia! Jesus é o atributo maior do próprio Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia! E o amor é Jesus Cristo. Aleluia! E vimos o amor com 2 pés. Vimos o amor. O amor nasceu. O amor cresceu. O amor foi amamentado. Aleluia! Por isso é que você tem que amamentar o amor. Estão entendendo? O amor foi amamentado para te salvar. O amor nasceu no estábulo. Sabe? No tempo de Isaías, quando Isaías profetizou, muitos reis guardaram as suas filhas virgens. Eis que a virgem conceberá. Não, vai vir aqui pelo meu reino. Guardaram a filha dele. Filha morreu virgem, não nasceu. Guardaram outra filha, morreu virgem, não nasceu. Passou 300 anos, se cansaram. 700 anos depois, eles começaram a gritar: bem, quando o Messias vir, vai vir um carro de ouro, com um coral de anjos. Ele vai descer com o rock a cantar: Deus da minha vida, fica comigo. E eles pensaram que Jesus podia vir dessa maneira. Aleluia. Mas Deus velado em simplicidade. Aleluia. Ele pegou uma mulher comum. Aleluia. E nasceu de um modo incomum. Aleluia. Disse na Maria: você vai conceber. Mas como nunca conheci nenhum homem, creia, tudo é possível para mim. Aleluia. Você pode dizer: bem, não vou conseguir ser perfeito. Creia, para Deus nada é impossível. Você pode ser rainha do aborto. Você pode ser mulher da prostituição. Pode ser mulher sei lá de onde. Pode ser um bêbado. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: a graça de Deus pega num drogueiro e lhe faz ser um pregador. A graça de Deus pega numa prostituta e lhe faz ser mulher de um pregador. Aleluia. Eu vou repetir, irmãos. Não há buraco que o diabo te coloca que Jesus não consegue te tirar. Senão ele seria ineficiente. A Bíblia fala que ainda que teus pecados forem mais pretos que o carvão, eu tornarei mais alvo que a lã. Ainda que forem vermelho como o carmesim, eu tornarei mais alvo que a neve. Eu não sei quantas vezes você foi criticado, mas deixa-me te dizer nessa manhã: há uma fonte aberta da vida eterna jorrando para você. Aleluia. E a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas foi o próprio Deus. A Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês estão me entendendo? Para sermos libertos do pecado, Deus enviou seu Filho unigênito. Estão me entendendo? E esse Filho unigênito não era uma segunda pessoa de Deus. Era nada mais, nada menos do que o próprio Deus se fazendo carne. A Bíblia fala em Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 de Timóteo: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. A palavra piedade significa misericórdia. O mistério da misericórdia é tão grande
que é de difícil compreensão. Grande é o mistério da misericórdia. Deus se manifestou em carne. Oh, irmãos, você pode compreender isso? O mistério da misericórdia é tão grande que não foi um profeta, não foi um anjo, não foi um sacerdote. O próprio Deus abandonou seu trono, seu conforto, seu coral de anjos. Ele deixou aquilo tudo por causa de mim. É um pecador. Estava lá no mundo, fumando lhamba, bebendo, se prostituindo, com amizades mundanas, distraído ali nas coisas erradas. Não me importava com Deus, não queria saber de Deus. Eu estou convencido que era pecador. Eu estou convencido que Deus me salvou. Se você está convencido que estás bem assim, isso é teu problema. Eu estou convencido que na minha condição em que estava, eu iria para o inferno. Vocês estão entendendo? Mas um dia, alguém me convidou assim. Aí na casa do irmão, tem um pregador que está pregando. Não tem assim. Irmãos, o melhor convite que eu já aceitei foi aquele na minha vida. Eu falei, pá, é onde a casa do irmão Wilson? Aqui na rua Vila Viçosa. Vamos. Nunca mais fui a mesma pessoa. E eu quero te dizer uma coisa. Assim como tem comportamentos que você tem que abrem portas para o demônio, há comportamentos que você tem que abrem portas para o céu na tua vida. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma pessoa. Eu fui ouvir clipe, pedir para ser batizado. Estou aqui, eu estou no púlpito. Tinha cabelo comprido, cortei. Tinha brinco na orelha, tirei. Não queria saber de nada disso. Tinha namorada, me mandei acabar. Não, mas fulano não está a namorar bem. Eu sou cristão agora. Se você quiser, também pode vir onde eu estou a ouvir a palavra. Mas não é para ficarmos juntos. Porque eu sou cristão. Meus amigos se reuniram, me chamaram. Pedelson, nós estamos preocupados contigo. Nós estamos a ver que você está a ficar maluco. Tudo bem, nós entendemos agora que você é da igreja, mas estás a exagerar. Tudo é pecado. Tudo tem que deixar. Também não é bem assim, já. Também estás a exagerar muito. Eu falei, mas eu não fumava. Fumava lhamba. Tá bem, irmão? Nunca me falaram que estou exagerando no pecado. Namorava a torta direita. Nunca me falaram que estou exagerando no pecado. Hoje que estou a procurar radicalmente tirar o pecado da minha vida. Estás a me falar que estou exagerando? Se isso não agradar ao meu Deus, me deixa exagerar. Amém? Amém. Eu prefiro ser um exagerado que vai no céu do que um conformado que vai no inferno. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. E a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas foi o próprio Deus se fazer carne. Mas o mais engraçado, o mais difícil na história da redenção, não é só que Jesus se fez carne. Se fosse só isso, seria muito simples. É o processo que ele passou até chegar na redenção dos teus pecados. Jesus nasceu num estábulo. Sabem disso, não é? Nasceu no curral de ovelhas, no curral de animais. Quem é que já foi numa casa que tem curral? Hã? Fica sujo. Cheira fezes de animal, não é isso? Hã? Imagina na tua cabeça a Santa Maria da Bíblia sentada no curral, não pode levantar a mão, bater com a cabeça no dedo, sentada ali e a espremer o bebê.
isso era para te redimir. A Santa Maria da Bíblia, lá deitada naquele curral, a cheirar mal. Ela deitada lá, nasceu num curral. E todos estamos aqui, nascemos em casa ou na maternidade, não é verdade? Eu, por exemplo, nasci na maternidade grande. Minha mãe que me disse. Não sei se você nasceu aonde. Amém? Eu nasci na maternidade grande às 11 horas. E o pecado fez isso. Fez Jesus nascer no estábulo. E quando Jesus cresceu, sabe como é que ele era visto? Amém. Filho bastardo. Amém. É verdade. Porque a Maria nunca conseguiu explicar quem era o pai de Jesus. Num dia ela falou que é filho de Deus. No outro dia o escritor da Bíblia falou que foi gerado pelo Espírito Santo. E eles estavam naquela controvérsia se o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. E no outro dia ela própria falou que Jesus, você é meu filho. Nunca leu isso na Bíblia? Que quando ela foi ter com Jesus, eles falaram: Jesus, olha aí tua mãe e teus irmãos estão te procurar. Jesus lhe corrigiu ali publicamente. Minha mãe, vocês fazem a vontade do meu pai. Estão entendendo? Porque Maria não era mãe de Jesus. Jesus é o grande Melquisedeque. Não tem pai nem mãe. Não tem princípio nem fim. Não tem genealogia. Estão entendendo? Ele é o pai da eternidade. Estão entendendo? Amém? Jesus não tinha sangue da Maria. Jesus não tinha sangue de José. Jesus, se tivesse sangue da Maria, então ele seria pecador. Quer que eu vou mais longe? Jesus não tem um umbigo. Se Jesus tivesse cordão umbilical, ele teria o sangue da Maria. Foi uma célula de carne que o próprio Deus desenvolveu dentro da Maria. Vocês estão entendendo? E essa célula de carne cresceu até 9 meses. E depois de 9 meses, essa célula de carne saiu. Olha, e Maria nasceu com dor. Porque a dor é consequência do pecado. E Jesus não veio por meio do pecado. E vem aqueles bonecos, né? A Maria já me... José! Vai rápido, vai chamar alguém! Tá saindo! Se a Maria sentisse dor, quer dizer que Jesus é pecador. Porque dor na mulher é uma maldição do pecado. Que o próprio Deus disse: mulher com dor, elas filhas. Estão entendendo? Mas Jesus não veio por causa do pecado. Aleluia. Jesus veio por causa da palavra falada. A forma original de uma pessoa viva. Amém? Aí vamos muito longe. Mas escuta com atenção. Ele nasceu num estábulo. Ele cresceu sendo chamado de bastardo. Criança sem pai. Quando cresceu mais ainda, lhe chamavam de quê? Beelzebub. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. E ele, quando chegou para ser crucificado, foi chicoteado, coroado com espinho, ao ponto que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Aí nos filmes apresentam que Jesus foi pregado com uma cueca, né?
Não é isso? Mas a Bíblia fala que Jesus foi crucificado nu e as suas vestes foram repartidas entre os soldados que jogaram sortes. Amém. Sabe que quando a Bíblia fala isso, sabe o que vem na minha cabeça? Estavam a jogar na Anderrite. Ganhou de pico? Não. Tudo bem. Eu ganhei a veste de Jesus Cristo. Por isso, um cristão não fica ali na Premier Bet, o Fute, o Premier Fute, aquela. É um cristão, fica mesmo ali naquelas apostas. Você ainda não é cristão, deixa pagão. Qual é o espírito que te motiva para dar nessas coisas? Hã? É mesmo preguiça. Ela procura emprego, ou varre rua, limpa a sanita, o que, pá? Seja homem. Pediu água, lhe deram vinagre. Venderam suas vestes. Ao ponto que quando ele foi crucificado, a Bíblia fala que o sol parou de brilhar. A lua converteu-se em sangue. O céu escondeu a sua beleza. Os anjos tiveram que fugir para não chorar na presença dele. A terra se enegreceu. Porque o seu Criador estava a morrer. Era o Criador morrendo pela criatura. E o pecado foi tão cruel que o pecado tirou a alma de Jesus da cruz e arrastou até o inferno. Mas quero te dizer uma coisa. Assim como no buraco que o diabo levou Jesus, e Jesus não saiu, no buraco que o diabo vai te levar, e Jesus não vai te levar. Lá no inferno, Jesus venceu o inferno. Quando lhe enterraram, ele venceu a sepultura. Vocês estão entendendo? Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu a sepultura. Hoje Jesus está vivo para todo sempre. E assim como ele venceu, vocês também podem vencer. E ele disse na era de Laodiceia: aquele que vencer, lhe concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Sabe por que essa era é a era mais difícil? É a era mais complicada? Por uma razão. Todo o desejo do diabo era o trono de Deus. Vocês estão entendendo? Tentou no céu, não conseguiu. Tentou no jardim do Éden, não conseguiu. Vocês estão entendendo? E ele como perdeu, porque o diabo é perdedor. Então ele sabe que Deus prometeu a você o trono dele. O diabo tem inveja de você. Quando você parar numa tentação, fala: Satanás invejoso, sai da minha vida. Amém? Quando você parar numa tentação, ei, Satanás, você é invejoso, me deixa viver em paz a palavra. Para mais uma tentação, Satanás, você é invejoso. Lembra, é a inveja de Satanás. Amém? E o diabo sabe que nós vamos sair daqui direto para o trono de Deus. Estão entendendo? E ele, como sabe disso, ele criou qualquer coisa para te destruir. Estamos a viver numa era que o povo que vencer dessa era vai se assentar no trono de Deus. Eu não estou a falar que vai ficar no céu. Eu não estou a falar que ele vai começar a cantar no céu com os anjos. Eu não estou a falar que vai ficar com Abraão. Nem Abraão vai sentar no trono de Deus. Nem Paulo vai sentar no trono de Deus. A Bíblia fala: aquele que vencer na era de
ceia se assentará no meu trono. Nós sentaremos no trono de Deus. E o diabo tem inveja disso. Ele disse, Branham disse que as torneiras do inferno estão abertas. Com qual objetivo? Para destruir a igreja que vai sentar no trono. Estão entendendo? Escuta uma coisa, você e os filhos vão sentar no trono. Amém. 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 Não deixa o diabo destruir tua família. Amém. Eu e você vamos sentar no trono. Não vamos deixar o diabo destruir essa igreja. Amém. Vocês estão entendendo? Diz assim, eu vou sentar no trono. Eu vou sentar no trono. Aleluia. Amém. Nós sentaremos no trono. Porque Jesus Cristo já pagou o preço. Amém. Vocês creem nisso? Quantos creem que foram redimidos pelo próprio Deus? Jesus pagou o preço. Jesus já pagou o preço da minha redenção. E a minha salvação não custou um prazer sexual. A minha salvação não custou uma fofoca. A minha salvação não custou vir à igreja e voltar no mundo. A minha salvação custou o sangue de Deus. E quando eu sei que um produto foi comprado com muito carinho, com muito valor, até mesmo que não é dono do produto, tem tendência de cuidar aquilo com cuidado. Estão entendendo? Porque sabe o valor daquilo. Irmãos, a tua alma vale o sangue de Deus. Então, proteja-se. Assim como um telemóvel, você mete uma capa para proteger. Escutem, assim como na tua casa você meteu uma cerca elétrica ou cães. Estamos numa cidade violenta, não é isso? E nós procuramos qualquer coisa para nos proteger, porque nós sabemos que vamos ser assaltados, vamos ser roubados. É assim que acontece com as nossas almas, irmãos. Paulo disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu quero te dizer, com todo o amor do meu coração, irmã e irmão, resista, revista-se de toda a armadura de Deus. Você quer ser cristão, mas está sempre na novela. Como é que você vai ser cristão dessa maneira? Estão entendendo? Aquelas novelas ensinam o quê? Que tem que se beijar. Não é isso? Que tem que se abraçar. Que pode se apaixonar com o teu colega de trabalho e deixar o teu marido. Não é assim que a novela ensina? Amém. Se apaixonou, é normal que se apaixonou. É verdade. Se apaixonou, se ele se apaixonou. A novela mostra que ele pode trair a mulher dele porque já se apaixonou com a prima. Por trás do que você consome tem um espírito. Se não for edificação, afasta-se. Podes ter certeza que o espírito que está por detrás daquilo não é um espírito correto. Vocês estão entendendo? Você não dá conta, desde que a novela foi completamente permitida em Luanda, o número de prostituição e de gravidez indesejada aumentou. Até sai no noticiário. Desde o dia que me deram malhação, em 2002. Nós africanos não namorávamos, sabem disso? Sim, é verdade. Sabem disso? Os africanos não namoravam. Os africanos se guardavam. A mulher fica guardada. Se guarda de esperar o marido. O desejo dela não é só trabalhar, ajudar os pais, até um dia alguém vir lhe pedir em casamento. E o homem, o desejo dele é ajudar o pai na fazenda. Eles não tinham tempo de pensar nessas coisas. Querer fornicar, não sei o que. É a mídia que nos meteu isso na cabeça.
Não, pastor, você não entende. Eu estou tão apaixonada. São demônios, pá. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Mas quando veio a malhação, as moças começaram a se vestir de qualquer maneira. Olha as roupas bem apertadas. E agora com a mídia, a mostrar as cantoras americanas que aumentaram a bunda. Também todas as cantoras angolanas, as moças no bairro, querem todas aumentar a bunda, aumentar os seios, fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, tudo é influência do pecado. Será que tem uma igreja que pode influenciar o mundo de forma diferente? Será que tem um homem que pode influenciar seus colegas no trabalho, segundo a palavra? Amém. Pode influenciar seus colegas na escola? Hã? Será que eu e você podemos ser uma influência maior do que a influência que o inferno tem na terra? Porque quando Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos influenciaram o mundo, ao ponto que os romanos, que era a nação mais poderosa, se sentiu ameaçada. Pensaram que podiam nos roubar o trono. E eles começaram a perseguir os cristãos por causa da influência. Quando o avivamento desceu no país de Gales, os bares fecharam. Quando os dons foram restaurados na rua Azusa pelos pentecostais lá na Califórnia, até hoje a América inteira é influenciada pelo movimento pentecostal. E nós, que falamos que temos a verdade, que cremos no profeta, que vimos a luz, vocês estão a compreender, irmãos? Amém. Que fomos resgatados com o sangue de Deus. Compreendem a gravidade e a condição em que nos encontramos? Então quero dizer para ti, o tempo já não é mais. Hoje você sabe o que a tua alma custou para você estar aqui sentado e ouvir a palavra. Está vendo essa Bíblia de papel? Está vendo, não é? Amém. Para ela ser impressa até aqui, foi necessário muitos heróis da fé ao longo das eras morrerem. Amém. Foi necessário muitos morrerem. A Igreja Católica matou muita gente para não termos acesso à Bíblia. Mas ela chegou até nós. Amém. Para estarmos aqui reunidos, era proibido. Custou o sangue de muitos inocentes. Não desvaloriza o sangue dos nossos irmãos, dos nossos pais, que jorraram para termos liberdade de culto, liberdade de reunião, liberdade de adoração. Não negligencia o sacrifício que nossos pais fizeram. Não negligencia o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aí você quer ser cristão, fica nas novelas. Se afasta dessas coisas em nome de Jesus. Você quer ser cristão, fica ali nos filmes. Eu falei, não, irmão Pedro, até filme. Assim como na novela, por trás da novela tem o espírito da prostituição. No filme é a mesma coisa. Se beijam. Mas não é mulher legal beijar por quê? E você assiste como uma normalidade. O artista beijar a artista, né? Você assiste isso como uma naturalidade. Como se fosse algo normal. Não te condena. Hã? E o pior, por trás desses filmes tem um espírito de violência. Quando abusam um artista, ele não evita, bate. Amém. Por isso é que nós em Luanda somos todos raivosos. Somos todos temperamental. É o que nós consumimos. Mas quanto mais você consome a Bíblia, mais como Cristo você se parecerá. Amém. Amém? Amém. Então, consumam a Bíblia Sagrada. Amém. Consumam a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. E vocês vão se parecer com a Bíblia Sagrada. Lembre-se, a tua vida custou o sangue de Deus. Não negligencia o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Proteja-se. Como é que você vai se proteger? Revestindo-se
de toda a armadura de Deus, se afastando, a Bíblia fala, afasta-se de toda aparência do mal. Tiago capítulo 4, versículo 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Paulo disse em Coríntios, fugir da prostituição. Amós disse lá em Samaria, dois que não estejam de acordo não podem andar juntos. Temos essas e muitas outras escrituras que sustentam a tua vida para ter uma vida correta com Deus. Então fuja do pecado. Afasta-se do pecado. Amém? Amém. Fuja do pecado e deixa Deus te guardar em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque a tua vida não custou o sangue de um profeta, o sangue do teu pai ou o sangue do teu avô. A tua vida custou o sangue do próprio Deus. Não negligencia isso. Amém? Amém. E já não é mais responsabilidade de Deus, é tua responsabilidade você aceitar o que Deus fez por ti. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Quando não há sons, o silêncio toma o ar, eu me achego a que oferecer todo mundo ser, venha abençoar. Eu vou trazer a você muito mais que canção, trazer o meu coração. Tu buscas me encontrar.
de Deus, amado Pai, Consumador da vida eterna, graça e paz rendemos a Ti, Senhor dos Exércitos, por mais um dia de vida, Pai Santo, por esse culto maravilhoso, Deus amado. Senhor Jesus, toca nos nossos corações, Papá. Remova a pedra da incredulidade nos nossos corações, Pai. Tal como aquela pedra que foi removida, Pai. Oh, Deus amado, e trouxe vida a Lázaro que estava morto há muito tempo, Senhor. Talvez alguns de nós, ou todos, Senhor, quando entramos por essa porta, Papá, estávamos mortos em pecado, Senhor. Talvez pela mentira, pela fornicação, Deus amado. Talvez por alguma coisa que fizemos ontem, ou mesmo ao acordar, Papá. Mas esta palavra, que cremos que veio de Ti, do cozinheiro celestial, Papá. Oh, Deus amado, que se faça carne no meu e no coração dos meus irmãos, Senhor. Pai, traga o verdadeiro arrependimento, Senhor. Entra no coração de cada um, Papá. Não permita, Senhor, que saia alguém deste lugar, Papá, sem que essa palavra se faça vida dentro de si, Deus amado. Pai Santo, Deus amado, aqueles que não conseguem orar, Pai, ora por eles, Senhor. E aqueles que não conseguem sentir a Tua palavra, então sinta por eles, Deus amado. E aqueles que não conseguem, Papá, ter um gemido de oração, de clamor, Pai, faça isso por eles, Senhor. Há muita gente, Senhor, que está congelado no pecado. Há muita gente que está anêmico do pecado. Traga vida, Papá. Traga uma soja espiritual, Pai. Traga aquela água. Traga aquele tanque de Bethesda, Senhor, na vida dessas pessoas. Seja o anjo que leva aquela água. Seja o Jesus a passar neste lugar. Não permita, Papá, que haja alguém aqui que não consiga sentir a Tua palavra. Fogo consumidor, Pai. Aquece esses corações, Papá. Quebra, Deus amado. Traz um verdadeiro pentecostal. Aleluia. E como aquela rua de Azusa, Pai, que seja como desse dia, Papá. Aqui, homens e mulheres sentindo o sobrenatural a tocar os Teus corações, Pai Santo. Toca, Deus amado. Toca, Papá. Tira o conformismo, Senhor. Que o meu irmão não tenha pregado à toa, Pai Santo. Não é o que sentiu, não é o que viu, o que ouviu, mas aquele que creu do que tem ouvido. Pai, rasgaste a cédula, o assento de nascimento do pecado, aquele assento que comprovava o pecado que eu cometi. E tal como no casamento tem que se tratar um novo assento, aleluia, Jesus casando com a sua igreja, este novo assento tem que ser tratado, Jesus, aleluia. Já não sou mais noivo do pecado, mas uma noiva de Cristo, através do novo assento. Voltei de novo lá, mas é Jesus comigo. E lá na conservatória, Jesus chamou-me e disse: noiva minha, o assento foi renovado. E na pregação de hoje, o do pecado foi anulado. Tal como no Egito, o sangue do Cordeiro, hoje o sangue de Cristo. Aleluia! Aleluia! É impossível casar sem novo assento. E o reino dos céus trouxe um novo assento nessa manhã. E este é Jesus ele mesmo, morrendo por mim mais uma vez, o seu sangue escorreu. Aleluia! Não foi pelo sangue da minha mãe e nem do meu pai, foi pelo sangue de Deus. Que mistério, Deus tem sangue. Aleluia! Aquele
de ser invisível, formou seu próprio sangue, que por causa dele um novo assento foi criado. E hoje eu e você nessa manhã podemos nos declarar livres do pecado, por termos o aceite e ainda continuamos o aceitando todos os dias. Então que Deus possa consolar o teu coração nessa manhã. Que Deus possa se tornar vida nesta manhã em tua vida, que antes era miserável. E que você possa receber desta palavra e dizer: agora já não sou mais escravo do medo, já não sou mais escravo do pecado, agora eu sou filho e filha de Deus, por causa do novo assento de nascimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.